Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus, porque temos feito dele o nosso refúgio e colocado nele a nossa esperança, e eu sei que você tem ensinado a tua família, a tua casa a fazer isso, a colocar no Senhor a sua esperança, a fazer dele o seu refúgio. Por isso esse é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos, porque o Senhor renova as nossas forças todos os dias. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isaías capítulo 40 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como a águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Amém? Ele vai nos dar força para continuar, para nós não pararmos, para nós perseverarmos, para nós continuarmos lutando, caminhando com o Senhor em nome de Jesus. Ele vai te renovar para que nesse dia você possa lutar, você possa ultrapassá-lo, vencê-lo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ler hoje o texto que está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 32. Possivelmente na tua epígrafe desse texto está assim: Jesus no Getsêmani. Getsêmani é um lugar de prensa de azeite. Era um lugar, um jardim onde havia muitas oliveiras ali. Amém? E era um lugar conhecido pelos discípulos. Jesus ele ia muito com os discípulos ali para orar. Ele ensinava os discípulos a orar naquele lugar. Então nós precisamos já aprender e tirar essa lição desse episódio, né? Desse momento que Jesus vai passar aqui no Getsêmani. Para nós precisamos ter o nosso lugar de oração. Nós precisamos ter um tempo de oração. Nós precisamos aprender a ter esta disciplina de orar todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. Nós já vimos os passos anteriores, antes de Jesus com seus discípulos chegarem a esse lugar. E ali chegado, disse Jesus aos seus discípulos, eram 11 agora, né? Judas havia saído no momento após a Santa Ceia, né? A ceia do Senhor. E assentando-se, e disse Jesus aos discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus estava dando exemplo para eles. Jesus ele sempre nos dá o exemplo, amém? Para que nós façamos igual, para que nós o imitemos também. E ele então, levando consigo Pedro, Tiago e João, lembra que dentro dos discípulos havia Pedro, Tiago e João, que eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus, amém? Então ele levou para esse momento dele de oração Pedro, Tiago e João. E ele disse para eles, ele disse para eles, ou melhor, antes de dizer, ele diz assim, levando Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Querido, essa palavra no grego, pavor, é de um assombro terrível, de um pavor terrível de se poder tocar. E ele estava sentindo dessa maneira, esse pavor, essa angústia naquele momento. Muitas vezes, quando nós nos sentimos, um momento de angústia, nós queremos desistir, largar tudo, abandonar tudo. Mas Jesus é o nosso exemplo para que nós nunca façamos isso. Nunca façamos isso. Nós podemos até orar, como nós vamos ver aqui, pedindo que o Senhor nos livre, nos afaste daquilo, mas nunca desistir. Nós precisamos lembrar que o Senhor ele não vai nos desamparar nunca. Amém? Mesmo nos momentos de angústia terrível, você que possa estar passando por um momento de pavor, de angústia terrível na tua vida, o Senhor ele está com você. Amém? Não desista, não desanime, em nome de Jesus. E aqui nos ensina uma coisa interessante também, né? Jesus ele não ficou sozinho nesse momento. É importante nós não ficarmos sozinhos nesses momentos também. Aprenda isso também. Mande uma mensagem para o pastor, para a pastora, né? Para um irmão, para uma irmã, que seja ali um companheiro de julgo seu, né? Que você tem intimidade, que você confia, né? Para que você não esteja sozinho, em nome de Jesus. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Amados, Jesus ele podia sentir que ele podia morrer a qualquer momento, ele sentia, melhor dizendo, que ele podia morrer a qualquer momento, tamanha era aquela angústia, aquele pavor que ele estava sentindo na alma dele. Quantas pessoas com depressão e angústia que eu atendo, elas sentem isso, que elas vão morrer. Sentem um aperto no peito, uma angústia, algo também que parece que dá para tocar. E elas sentem como se fossem morrer. Jesus sentiu isso também.
E ele diz assim, ó, ficai aqui e vigiai. Ele disse para os discípulos, olha, fique aqui e vigie. Vigie aqui. Fique aqui orando. Fique aqui orando. Vigiai no sentido de estar alerta, de estar vigiando, alerta ao mover espiritual, o que está acontecendo no mundo espiritual. Alerta para aquilo que vem, aquilo que está vindo, em oração. Amém? Nós precisamos andar, vigiar. Eu dizia muito isso antes, né? Faz um tempo que eu não falo mais isso. Como é difícil vigiar, não pense que é fácil. Você acordar de manhã e não cair numa cilada de falar algo que não deveria ter sido dito, ou responder algo de uma maneira que não deveria ter sido dito e você estragar todo o seu dia. Você criar um problema já no começo do teu dia. Não é fácil vigiar, mas nós precisamos aprender a vigiar em tudo. Em tudo, discernir, estar em espírito de oração. E quando Jesus deixou os 3 discípulos ali e disse para eles vigiar, ele diz aqui no versículo 35 que ele se adiantou um pouco e prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado daquela hora. Então era um momento difícil para Jesus. Então Jesus ele foi um pouquinho adiante, se prostrou e começou a orar. Jesus sempre nos dá o exemplo de não desistir nunca, de não parar nunca, de crer sempre, de colocar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, de nunca desistir e fazer dele o nosso refúgio. E diz aqui que Jesus nessa oração ele dizia Abba. Abba no aramaico significa algo semelhante a papai. E dizia, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Então Jesus está dizendo, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus, ele sempre se submete à vontade de Deus. E nós precisamos aprender a nos submeter à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus, ele era aqui um Cordeiro de Deus, mas quando ele passa pela cruz e ressuscita, ele agora é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus hoje, ele não é mais aquele Cordeiro indefeso que vai calado para o sacrifício. Não. Ele hoje é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sentado à direita de Deus, Pai. Com todo o poder lhe foi dado, porque ele se submeteu. Então ele disse, olha Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Nós precisamos aprender a orar assim também na nossa vida, porque às vezes nós não entendemos o que o Senhor está fazendo, e nós achamos que aquilo é ruim para nós. Mas a palavra do Senhor diz que os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos, e os pensamentos mais altos que os nossos. Nós não entendemos às vezes, não percebemos, não discernimos, por isso ele manda os discípulos orar, vigiar naquele momento, para discernir que aquele momento era o momento que ele tinha que passar. Tanto que ele diz, contudo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Voltando para os 3 discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem 1 hora? Então, possivelmente Jesus ele estava já ali orando há 1 hora. Né? Aqui na nossa leitura, aparentemente é um episódio rápido, mas pelo que Jesus fala, Jesus ficou lá orando 1 hora pelo menos. 1 hora pelo menos. E diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então por que eles tinham que vigiar e orar? Por que eles tinham que estar alerta? Por causa de Jesus? Não. Por causa deles mesmos, para que eles não fossem tentados. Porque a tentação é algo que está na nossa alma, que o diabo desperta colocando algo exterior e que já está na nossa alma e aquilo é a nossa vontade, então nós vamos lá e queremos fazer aquilo. Queremos praticar aquilo. Então Jesus diz para eles, vigiai e orai para que vocês não sejam tentados. Então isso é uma recomendação para mim e para você. Nós precisamos vigiar e orar em todo o tempo para nós não sermos tentados. Porque nós somos luz nesse mundo e esse mundo jaz nas trevas, no maligno. Então nós precisamos estar com a nossa luz sempre acesa, com a nossa candeia sempre acesa, com azeite sempre na nossa lâmpada. Em nome de Jesus. Amém? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aquilo que eu falei ontem, que Pedro, ele não estava pronto ainda. Amém? Ele não estava pronto, ele não estava pronto para passar por aquele momento ainda. Então Jesus vai orar, vai vigiar. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes, ainda dormis e repousai?
basta. Então Jesus ele foi orar 3 vezes. A primeira vez nós podemos entender que ele ficou lá orando 1 hora. Nós não sabemos se cada vez que ele foi lá orar ele orou 1 hora. Se ele assim o fez, ele orou 3 horas. Foram 3 intervalos de 1 hora. E em todos esses momentos os discípulos estavam dormindo. Amém? E ele sempre dizendo, orai e vigiai, desculpe. E ele então diz, ó, ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E assim nós terminamos então Marcos capítulo 14, do verso 32 até o 42. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Vamos orar e pedir para o Senhor nos ensinar a vigiar, orar em nome de Jesus. Amém? Nós sempre devemos orar e vigiar porque isso nos fortalece espiritualmente. Amém? Para que nós não sejamos tentados, assim como foi com os discípulos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. E pedimos que o Senhor venha nos abençoar. O Senhor venha nos encher com o teu Espírito. O Espírito Santo seja bem-vindo nas nossas vidas. Vem nos ensinar a orar, Espírito Santo. Vem nos ensinar a orar como convém, porque a tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Ensina-nos a orar, ensina-nos a te buscar, ensina-nos a vigiar, ensina-nos, Senhor, a discernir todo o movimento espiritual que acontece à nossa volta, em nome de Jesus. Quando o inimigo se levanta, quando o inimigo está próximo, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos revelação, em nome de Jesus. Que nesse dia cada um que está aqui, cada família seja abençoada pelo Senhor, com discernimento, em nome de Jesus. Que cada um possa receber do Senhor hoje um ânimo, uma força, para que tenha mais fome e mais sede de ti, para te buscar mais, em nome de Jesus. Para andar mais de acordo com a tua palavra, para que nós hoje possamos andar e praticar mais a tua palavra do que nós praticamos ontem, em nome de Jesus. E sermos sal e luz nessa terra. Abençoa, Senhor, cada família. E abençoa o Brasil. Abençoa o nosso Brasil. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Desfaz toda obra maligna contra o Brasil. Meu Deus, nós também oramos e pedimos ao Senhor para que o Senhor venha desfazer toda armadilha, toda cilada, todo plano contra o Brasil. E que toda mentira seja desmascarada, que tudo aquilo que está em oculto apareça em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Um grande abraço para todos vocês, em nome de Jesus Cristo.